Muito boa tarde a todas e a todos. Queria começar por agradecer e cumprimentar a Margarida. Agradecer porque, de alguma forma, fez algo perfeitamente extraordinário, que foi pôr-me 30 anos, ou mais de 30 anos para trás. Porque, de facto, há pouco dizia a Margarida que aqueles que cá passaram ontem, convosco, ex-presidentes da JST, que foram eles que, de alguma forma, fizeram a JST. E eu, enfim, não quero vir desmentir a Margarida, mas vou discordar dela, porque quem fez a JST foram eles, mas foram muitos outros dirigentes, como vocês hoje estão aqui também enquanto dirigentes, quer concelheiros, quer distritais, e portanto foi toda uma mole humana que ao longo destes 44 anos foram fazendo a JST. Mas isso para mim é bom sentir, eu costumo dizer que sou jovem, mas há mais tempo, mas voltar agora a um tempo em que era jovem há menos tempo. E por isso agradecer o convite para estar aqui, dar-vos as boas-vindas a Cascais, ainda por mais no ano em que tivemos o privilégio e o orgulho de sermos a capital de todos os jovens da Europa, e por isso também a senhora Comissária Catarina Marques Vieira tem vindo a desenvolver ao longo deste ano, está quase a terminar, a Capital Europeia da Juventude Cascais 2018, mas de facto também o fizemos pela diferença e conseguimos afirmar-nos junto de outros jovens europeus com aquilo que a Catarina sempre induziu e sempre inspirou desde o princípio, que é sermos a melhor capital europeia da juventude de sempre. E isso está a ser reconhecido por todos aqueles que têm tido a possibilidade de se cruzarem connosco nesta capital europeia da juventude. Eu hoje queria-vos abordar dois temas. Eu sou conhecido por fazer intervenções muito curtas, é mentira, mas que me parecem fazer todo o sentido e dando a vocês esta oportunidade e este privilégio de poder hoje dirigir-me a vós. Tem muito a ver com aquilo que eu me sinto influenciado e que de alguma forma o Dr. Francisco Pinto Balcomão há pouco aqui referiu, que, como viram, é um jovem, ele então ainda é jovem há muito mais tempo do que eu, não é? Mas que teve ainda e tem esta energia de querer mudar o mundo, de querer contribuir para uma mudança positiva na sua comunidade, na sua envolvência. E ele, aos 81, foi ele que disse, portanto não estou aqui a cometer nenhuma inconfidencialidade, aos 81 anos ainda teve o ensejo de lançar um movimento que se realizou no sábado passado, são Encontros de Cascais, foi vendido pelo próprio, como se fosse assim, um género de Gutenberg português, que não tem nada a ver. A única coisa que tem a ver é a mecânica e a organização dos encontros, mas que foi extremamente interessante. E foi muito inspirador, pelo menos para mim, que me tem vindo a fazer refletir, e eu queria de alguma forma partilhar convosco, porque tenho a consciência clara de que eu nasci num mundo que já não existe. O mundo em que eu nasci, o mundo em que eu militei, também como fundador, embora não fundador oficial da JSD, não é? Porque era um militante aqui de Cascais. Lisboa hoje beneficia de estar na periferia de Cascais, mas na altura nós estávamos nos arrebaldes de Lisboa. Mas de facto era um jovem que teve no início da JSD, mas como eu dizia, esse mundo onde eu nasci, onde eu fui adolescente, é um mundo que já não existe. E hoje, para a vossa geração, é algo que têm que entender. E isso tem que entender numa perspectiva que é o seguinte: nesses encontros de Cascais, no sábado passado, só para terem uma ideia, foi das 9 da manhã às 6h30 da tarde, e eu abandonei muito pouco tempo a sala para ir aquecer o pulmão. Quem me conhece sabe que eu aqueço o pulmão com alguma frequência. Portanto, era tão intenso e tão interessante que de facto demonstra que há um mundo novo. E demonstra também que fazer política hoje, e nomeadamente quem tem responsabilidades dirigentes, se o
for fazer, percorrendo exatamente os mesmos caminhos, os mesmos trilhos, com que muitos daqueles que vocês ouviram ontem, daquilo que estão a ouvir de mim, do meu percurso, em termos de atividade política, numa perspectiva sempre de cidadania e de civismo, se percorrerem com as mesmas regras, com as mesmas normas, não estão a acrescentar nada e não auguro nenhum bom futuro. E por isso tem que se pensar de forma diferente. Eu, nesse encontro, no final eu escolhi um comentário, e o meu comentário era, obviamente, que foi muito interessante, etc., mas e a partir de agora? Porque hoje a forma de fazer política, a forma de motivar, de inspirar, de cativar um conjunto de cidadãos para contribuírem para esta forma de estar e de fazer a política vai ter que alterar de uma forma muito substancial. Estes encontros, não estou a cometer nenhuma inconfidencialidade, tem uma comissão executiva que somos 11 e depois abre a um grupo mais alargado, convite de cada um desses 11, e portanto formou-se ali 50 pessoas que estiveram ali a falar. Em primeiro lugar, com uma grande capacidade de equilíbrio entre gerações mais novas e gerações mais velhas. Um grande equilíbrio também a nível de igualdade de género e um grande equilíbrio a nível de várias competências, de vários talentos e sensibilidades que estiveram ali reunidos a partilhar a sua história. Eu, ao longo do sábado, ia vendo e disse, mas não é só o nosso partido, é os partidos todos em geral. O que é que tem a ver com isto? Nada. Ou seja, estamos completamente, como dizia o outro, a fazer pontaria naquelas feiras, também é uma coisa antiga, mas ainda se vai mantendo aí no país, é que se estava a tirar à boneca, mas saía sempre um palhaço. Quer dizer, não estamos claramente cientes do mundo em que estamos a viver. É difícil, porque é um mundo que está numa mutação muito rápida, uma velocidade muito rápida, em que eu há 2 anos, já foi há mais anos, tive a oportunidade de ir esfriar a delegação do PSD à China, ao encontro ao mais alto nível, tudo isto pausadamente para vocês verem a brutalidade da coisa, ao encontro ao mais alto nível entre o Partido Comunista Chinês e os seus partidos irmãos da Europa. E, portanto, dos partidos irmãos da Europa, de Portugal estava lá o PSD e o PS. E aquilo fez muita confusão, como devem imaginar. E quando lá cheguei, percebi o que eram partidos irmãos da Europa para os chineses. Porque estava lá desde o Syriza até à CDU alemã, e, portanto, partidos irmãos da Europa para os chineses eram os que estavam no poder ou podiam vir a estar no poder. E, portanto, o tal multilateralismo que se fala hoje, quantos de nós hoje, então para a minha geração isto faz ainda alguma confusão, vejo a aderir mais às políticas do Presidente da China do que às políticas do Presidente dos Estados Unidos. Isso para vocês hoje pode ser uma coisa que não vos faça muita diferença, mas para quem como eu viveu num tempo em que nada disso era expectável, quer dizer, nós não admitíamos claramente uma situação destas. Ou, quando tive a oportunidade de visitar Oman, no passado mês de julho, ter uma perspectiva completamente diferente de análise sobre o próprio Médio Oriente. Portanto, nós estamos a viver uma velocidade grande, já num ano, que falta menos de um ano para eleições europeias, em que nós desvalorizamos aquilo que nos pode fazer ter mais força na própria Europa. Ou seja, aquilo que é a nossa identidade, aquilo que são os nossos grandes patrimónios, em que nos faz fazer parte de uma comunidade que é uma superpotência mundial, que é a comunidade afro-ibero-latino-americana. Porque, de facto, quer na perspectiva cultural, quer na perspectiva social, quer na perspectiva económica, somos uma comunidade que está nos primeiros lugares das superpotências a nível mundial. Quando estive nesse encontro da China, tive a possibilidade de falar com o número 2 do Partido Comunista Chinês, foi até hoje
talvez a pessoa mais poderosa com quem falei, e há dois discursos possíveis. Eu, na altura, refleti sobre isso. Uma é dizer que Portugal, um país amigo, há muitos anos que temos relações com a China, que obviamente somos uma porta de entrada da China para a Europa e para os países de expressão de língua oficial portuguesa, e pensei, mas os chineses hoje têm uma força que não precisam de que ninguém lhes abra a porta, porque eles ou abrem a porta, ou lhes abrem a porta, ou eles arrombam a porta. Portanto, não é por aqui que está. E comecei a desenvolver naquilo que nós somos maiores do que a China, naquilo que nós podemos afirmar de facto como superiores à própria China, que é no mar, por exemplo. Porque a China não tem mar, e o pouco mar que tem ainda para mais disputa com muitos outros países, e nem sempre de forma pacífica. Nós não, nós de facto somos do tamanho do Paquistão, da Índia, juntos, quando estamos a colocar também o nosso território marítimo. E quando estamos a falar nisto, estamos a falar de um conjunto de outras situações que vão desde a biologia, à geologia, a recursos naturais cada vez são mais escassos a nível mundial. E, portanto, tudo isto é uma transformação de poderes. Como é uma transformação de poderes, o Oceano Atlântico começa cada vez a transferir-se mais o poder para o Oceano Índico. Tudo isso está-se a passar à nossa volta. Tudo isso vai influenciar muito mais a vossa vida, porque pela ordem natural da vida vamos estar cá mais anos do que aqueles que eu cá estarei, mas percebermos que lidarmos com revoluções consideramos perfeitamente normais. Que foi, por exemplo, eu nunca deixo de referenciar isto, eu sou de um tempo em que quando se telefonava para um número de telefone, sabíamos em que local ele ia ser atendido e que pessoa é que o ia atender. Hoje, quando telefonamos para um número de telefone, e para vocês isso que eu vou dizer é óbvio, não é? Não sabemos para que local ele vai ser atendido e sabemos, perdão, há pouco eu referi, portanto, quando ligávamos para um número de telefone, sabemos o local que ia ser atendido e não fazíamos a mínima ideia qual era a pessoa que o ia atender. Hoje isto é ao contrário. Telefonamos para um número, sabemos qual é a pessoa que o vai atender, não fazemos a mínima ideia em que local é que ela possa estar. Começámos a ser consumidores, que já éramos, de energia, passámos a ser produtores de energia. Começámos a ser, e aquilo que importa também no ambiente político, fomos sempre consumidores de informação e passámos a ser consumidores e fornecedores de informação. E isso leva a alterações que hoje nós admitimos como óbvias, mas que têm que fazer alguma alteração em relação à forma de ser e de estar. Eu não sei mesmo se os partidos no futuro vão ser partidos de militantes. E nós já vimos isso pelo mau lado em últimas eleições noutros países. Ou seja, quem hoje tem um conjunto de ferramentas que divulga a sua mensagem, que passa a sua mensagem, não tem que necessariamente ser de um grande partido, não tem que necessariamente ser de um partido que tenha muitos militantes. E por isso eu naqueles encontros de Cascais, quase que, comparando aquilo com a atividade política, aquelas 11 pessoas da Comissão Executiva era quase como se fossem uma comissão política, e depois recebi os contributos de muitos outros cidadãos para darem a sua opinião, para formarem, ao fim e ao cabo, uma linha de rumo. E já agora, sem fazer publicidade, no caderno de economia veio um pequeno resumo do que se passou lá no Expresso, veio um pequeno resumo do que se passou nesse sábado. Isto para vos dizer que hoje, há pouco a Margarida também dizia que a JTC sempre foi leal, mas sempre foi autónoma. Eu acho que já não chega a ser autónomo. Eu acho que devem continuar a ser leais, como é óbvio, mas têm que ser disruptivos. Ou seja, tem que se criar disrupções na nossa sociedade, e essas disrupções necessariamente têm que começar pelos mais jovens. Não sigam os mesmos caminhos, não sigam os mesmos trilhos que a minha geração e as gerações anteriores seguiram. Não que estivéssemos completamente errados, não que fosse algo, é que o mundo é outro completamente diferente. Não vale a pena
ter ilusões. Dar-vos um exemplo, no final do sábado passado chegou um dos oradores que se abordou de mim. Ele tinha falado muito bem. Hoje está sentado, é o líder de uma organização do unicórnio que vale mais de 1.000 milhões de euros. E abordou-se de mim e disse-me: olha, eu vinha-lhe agradecer. Eu pensei que éramos co-organizadores daquelas conferências, que me estava a agradecer pelos convites. Mas agradeço ali ao Dr. Francisco Pinto Balsemão, porque a iniciativa é dele, a ideia é dele, a inspiração e a motivação foi dele. E ele dizia: não, mas eu não estou a agradecer por isso, estou a agradecer porque eu sou aqui da Malveira. Malveira é uma povoação aqui também em Cascais, e tivemos aqui um grande incêndio, e da forma como ele estava fora, estava a viajar para São Francisco, e fiquei muito preocupado, mas da forma como trataram a minha família, como salvaguardaram os meus bens, eu queria lhe agradecer. E eu, estando a receber um agradecimento, interpretei que ele me estava a passar um atestado de incompetência. Porque aqui em Cascais temos, por exemplo, figuras que até há bem pouco tempo não havia ninguém que não dissesse que davam um certo poder, davam um certo estatuto. Eu ainda, próximo fim de semana, vou almoçar com o Ricardo, eu vou falar com o Ricardo. Eu outro dia encontrei o Ricardo e isso dava um estatuto. Obviamente, quem estou a falar é de Ricardo Salgado, ex-presidente do BES. Ora, este jovem que estava a falar comigo, do ponto de vista objetivo, se nós quisermos ver a coisa na lógica material da vida, vale muito mais do que alguma vez valeu Ricardo Salgado. E eu, até aquele dia, nunca tinha ouvido falar no Nuno. Nunca ninguém me tinha dito: olha, vou almoçar com o Nuno, vou ligar para o Nuno, me encontrei no outro dia com o Nuno. Portanto, está sentado num valor muito superior ao valor que alguma vez Ricardo Salgado teve sentado no BES. Portanto, isto é uma transformação profunda. É uma transformação que vos deve criar uma enorme ambição, uma enorme capacidade de ambicionar, também do ponto de vista político, porque é fazer aquilo que ainda não foi feito. É aspirar àquilo que ainda não foi, que ninguém teve ainda uma ideia de o poder fazer. E isso já não se espera que seja a minha geração. Quanto muito à minha geração que se espera é que não abafe, não continue a abafar a política, que abra o espaço para os mais jovens poderem assumir as suas responsabilidades e os seus direitos, mas não há responsabilidades sem direitos, ou não há direitos sem responsabilidades, poderem fazê-lo. Aliás, eu considero que Portugal, um dos fatores de não desenvolvimento do país foi o facto de termos tido uma revolução. Essa revolução, como qualquer revolução, afastou do poder uma geração e entrou no poder uma geração mais nova, uma geração muito mais nova. E é essa geração muito mais nova que se tem perpetuado até hoje. E isso abafou a política portuguesa, abafou o próprio desenvolvimento do país. Essas gerações, pela ordem natural da vida, estão agora, de facto, a sair pela ordem natural da vida. E por isso também é uma oportunidade para a vossa geração, uma oportunidade que têm de poder, de facto, realizarem um projeto de felicidade que é pessoal, mas também um projeto de felicidade que é individual e que é coletivo. E, ao falar de revolução, queria falar num segundo tema, que de alguma forma está ligado com este primeiro, mas que hoje é um dia especial. Hoje é o dia 25 de novembro, como sabem. Para muitos de vós, 25 de novembro não diz rigorosamente nada. Para muitos dos vossos pais, o 25 de novembro também não diz rigorosamente nada. Tudo quem tenha pais abaixo dos 50 anos não tem propriamente o 25 de novembro como algo fundamental. Para a minha geração, sabemos que foi o 25 de novembro de 75, foi aquele que nos garantiu de facto que nós temos esta democracia de estarmos a viver, porque até 25 de abril de 74 a 25 de novembro de 75, nós vivemos uma tentativa de substituir uma ditadura por outra ditadura, embora de sinal contrário. E, portanto, hoje vivemos num tempo que, não indo buscar, porque as circunstâncias, as características são completamente diferentes,
Mas vivemos num tempo que vale a pena pensar que as lutas do 25 de novembro de 75, algumas delas se mantêm, embora atualizáveis. E hoje, quando temos dois blocos que se formaram a partir das últimas legislativas, que foi um bloco de um partido que não ganhou as eleições, que se juntou a outros partidos minoritários para formar governo, para, ao fim e ao cabo, garantir a sua própria sobrevivência, quer pessoal, quer coletiva enquanto partido. Então, deixam-se ficar reféns de ideologias completamente no meu tempo e nos tempos de todos, são também elas próprias geradoras de ditaduras e são geradoras de regimes que não respeitam os direitos do homem. Estou a falar do marxismo-leninismo, estou a falar do trotskismo, estou a falar do stalinismo. E por isso, ao nós percebermos este novo tempo também do ponto de vista político em Portugal, ou então arriscamos a estarmos não só muito afastados do poder durante muito tempo, como também a não poder construir uma sociedade em que todos nós nos possamos rever nessa mesma sociedade. E por isso o outro bloco, e já não é um bloco de esquerda e de direita, eu tenho 57 anos, ia dizer que se o Dr. Balsemão com 81 tem 41 numa perna e 40 na outra, eu tenho 30 anos numa perna esquerda e 27 numa perna direita. É uma coisa que nós temos, de facto eu fico irritado quando sou conotado com a direita, porque sempre me considerei de ser de esquerda. Mas isso hoje para vocês não interessa rigorosamente nada. Hoje, de facto, há algumas dicotomias, daqueles que são os moderados, daqueles que são os radicais, daqueles que são os moderados reformistas e daqueles que são radicais conservadores, daqueles que querem conservar. Eu ia só pedir se me dá um bocadinho de água, eu aqui em Cascais, os jovens de Cascais têm uma combinação comigo, que é quando estão fartos de me ouvir, batem palmas, que é para eu já ficar a saber que estão fartos. Aqui, não sei se aqui a lógica da JSD é pôr-me aqui a tossir, que era para eu terminar mais rápido. Mas dizer-vos que, de facto, esta componente... Vou tentar não estragar o computador. Não está mal, eu não estrago o computador. De facto, nós nesta perspectiva, nós estamos a deixar-nos condicionar por setores minoritários da sociedade portuguesa, setores minoritários que nos tentam sufocar, têm uma autoridade moral que eles próprios se intitulam, que nos tentam condicionar dessa forma. E, portanto, essa situação disruptiva também a partir da JSD é absolutamente fundamental na liderança do país. Nós temos hoje um partido que não teve mais do que 75 mil votos, que tenta, de facto, alterar profundamente a nossa identidade, tradição, valores. Estou a falar do PAN, por exemplo, que é uma invenção que não se faz, que a meu ver não faz sentido nenhum, quer dizer, ainda não faz ainda mais aqui em Cascais, onde nós, muito daquilo que o PAN reclamava no início, nós praticávamos há muito tempo antes da existência do PAN. Portanto, nós hoje estamos a ficar condicionados por um conjunto de ideologias que já provaram mal no passado, provaram de uma forma muito negativa as comunidades que lideraram e que, sendo minorias em Portugal, hoje condicionam. Porquê? Porque o Partido Socialista tem também nas suas ordens cada vez mais gente mais próxima de um bloco de esquerda do que tem do socialismo democrático. Então, as forças deste outro bloco, que vai desde os sociais-democratas, democratas cristãos, liberais, socialistas democráticos, entendem que esta sociedade que se está a construir em Portugal não é correta, onde de facto somos todos esses rapazes e raparigas têm de facto o social na boca, mas não o praticam. Nós nunca tivemos uma ruptura tão acentuada, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde. Nós nunca tivemos um sistema a nível da escola pública que não replica o tal ascensor social, antes pelo contrário, replica a pobreza. É nesse sentido que se colocam a perspectiva deles, de que não têm qualquer tipo de preocupação
embora falem muito sobre alterações climáticas, mas não têm nenhum tipo de preocupação sobre as questões ambientais. E, portanto, ou nós tomamos consciência disso, e a minha esperança é que vocês tomem essa liderança de mudança de paradigma, ou então eu não auguro nada de bom nos próximos anos. Ainda para mais, quando estou à beira, estou a 3 dias de ser triavô, não é trisavô. Portanto, isso ainda não tenho idade para ser trisavô. Mas vai-me nascer o meu 3º neto. Portanto, já começo a olhar nessa perspectiva do que é que eu vou deixar, já não para as minhas filhas, mas também para os meus netos, daquilo que eu tenho hoje consciência. Eu não me orgulho daquilo que a minha geração e das gerações anteriores estão a deixar para os netos e para os filhos. Vocês estão numa fase diferente da vida. Vocês estão numa fase que nunca foram, como vocês dizem, nunca houve nenhuma geração tão preparada como é a vossa geração. Também nunca houve nenhuma geração tão mal paga como é a vossa geração. E nós parece que admitimos isso como um ato natural. Ainda bem que nos deram emprego, não é? E depois vêm aqueles títulos, aquelas parangonas contra a precariedade do emprego, mas ninguém fala da precariedade do vencimento que neste momento, da remuneração do trabalho que se faz em relação à nossa sociedade. Vão inspirarem-se e buscar cidadãos junto às universidades, junto às empresas, junto daqueles que têm uma participação cívica e social já desenvolvida. São esses que são os verdadeiros transformadores da nossa comunidade. E vocês estão dentro desses. Vocês não são um grupo à parte, que são os Jotas que a tal esquerda radical muitas das vezes tenta vender como sendo parte da Jota ou sendo parte de um aparelho partidário. Não é currículo nenhum, antes pelo contrário é cadastro. Portanto, não aceitem isso, porque isso é a forma como eles vos estão a limitar, da forma como eles vos estão a condicionar, da forma como eles vos estão a abafar. Portanto, aqui o meu grito hoje, agradecendo o convite para aqui estar, que muito me orgulho e que muito me honra a mim pessoalmente, é dizer-vos que tem que virar a mesa. A mesa já não pode ficar da forma como estava antes, porque se não virarem a mesa agora, podem ter a certeza que arriscam a chegar à minha idade e começarem a ver os filhos e os netos e não ficarem muito orgulhosos da vossa própria prestação. E isso, a juventude é uma doença, como sabem, os mais velhos dizem sempre que é uma doença, mas eu posso-vos garantir que é uma doença que passa rápido, não é? É uma coisa que se transforma muito rapidamente, num mundo em grande velocidade, em que, no meu tempo, por exemplo, uma geração eram 20, 25 anos. Eu tenho 5 filhas, a diferença entre a mais velha e a mais nova são 19 anos. A minha casa sempre esteve muito aberta aos amigos, delas todas, e eu consigo, nestes 19 anos, encontrar 3 gerações diferentes. De formas de pensar, de formas de agir, de formas de estar completamente diferentes nestes 19 anos, o que dá, de facto, o encurtar. Tudo é mais rápido, tudo é mais imediato, tudo acaba por não se conseguir, muitas das vezes, e nós formamos enquanto homens e mulheres com base naquilo que aprendemos e naquilo que vivenciamos. E, portanto, às vezes nem dá tempo a aprender, nem dá tempo a viver. Mas esse é o grande desafio da vossa geração e eu gostaria de poder ficar com a minha consciência mais tranquila ao poder dizer que não, e é isso que eu tento fazer todos os dias, numa comunidade que é aquela que eu tenho este enorme privilégio de liderar, que é a comunidade de Cascais, de poder olhar e dizer, não, mas eu, não tendo sido capaz de mudar o mundo, consegui inspirar e consegui induzir e consegui que umas novas gerações pudessem ter essa capacidade. E hoje, daquilo que vou assistindo na juventude de Cascais, de facto isso está a acontecer. Ou seja, hoje os jovens são muito mais ativos, os jovens mesmo a começar em idades muito... Eu esta semana tenho 2 encontros que tenho regularmente com delegados de turma, portanto, é assim um termo antigo, mas que vou ter, e não é por sermos Capital Europeia da Juventude, já tínhamos antes e iremos continuar a ter depois, mas de facto para os ouvir, para perceber como é que eu me atualizo neste mundo, porque não é o meu mundo, não foi o mundo em que eu nasci, mas vocês nasceram neste mundo, vocês vão viver neste mundo
e porventura ainda vão viver outros mundos que não é este tipo que virá provocar. E não aceitem as coisas só porque sempre foi assim. Não aceitem as coisas porque já foi assim que o anterior presidente da JSD, aqueles que nós conhecemos, até outros que não conhecemos, até outros que foram presidentes da JSD, quando vocês ainda não tinham nascido, porque sempre, o caminho sempre foi este. Não, questiona. Nós devemos ser, para nos realizarmos, devemos conseguir ter a capacidade de mudar o mundo. Isso é uma utopia de maio de 68, que obviamente como utopia não se concretiza, mas podem acreditar que no dia que andarem atrás desta utopia, e se calhar a nossa sociedade hoje em dia tem um déficit de utopias, portanto estamos a perder essa capacidade também de ser utópicos, mas no dia que deixarmos, podemos não a cumprir por completo, mas começamos por transformar a nossa comunidade mais próxima, no meu caso o meu concelho, o nosso país, e quando fizermos estes passos, então talvez estejamos de facto a mudar o mundo. E o mundo precisa de ser mudado. Por isso eu acredito que a JSD vai continuar a ter esta capacidade de autonomia, esta capacidade de lealdade também em relação ao partido, mas que vai introduzir aqui fatores disruptivos que são absolutamente fundamentais na sociedade portuguesa atual. Por isso, muito obrigado e bom trabalho e bom regresso.